Como adiantar ou atrasar o ponto da moto. É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio, seja bem-vindo a Star Preparações. O que é o ponto de ignição? O ponto de ignição nada mais é do que o momento em que acontece a centelha aqui na vela, certo? O momento que acontece a centelha na vela, vai começar a queimar a mistura ar-combustível aqui dentro da câmara de combustão. Seu cabeçote está aqui, a vela está posicionada aqui. Então, o ponto de ignição é o momento em que a vela solta a centelha, certo? É o momento em que acontece a centelha aqui da vela para queimar a mistura ar-combustível. Se a gente dividisse aqui o nosso virabrequim, a nossa árvore aqui de manivela, em 360 graus, o ponto é o momento em que acontece a centelha, certo? Como assim, ó? Eu vou pegar o meu virabrequim, vamos supor que eu estou, deixa eu colocar aqui o disco graduado aqui, dividindo o meu virabrequim em 360 graus, certo? Esse disco graduado aqui, ele está dividido de 0 a 90, de 90 a 0, de 0 a 90, certo? Que a gente usa para fazer o enquadramento do comando, beleza? Mas se a gente contar todos os pontinhos aqui, a gente tem 360 graus, beleza? Vou só colocar aqui para exemplificar aqui para vocês. Eu estou simulando aqui que eu estou em PMS, certo? Mas é só para exemplificar aqui, beleza? Vamos supor que o 0 PMS, eu tenho aqui a linha do cilindro aqui, então o momento que passar aqui, ó, esse pontilhado do 0 PMS aqui nessa linha aqui, certo? Eu estou no 0 PMS aqui, ó, ou seja, meu pistão está no ponto máximo superior dele, certo? PMI é ponto máximo inferior ou ponto morto inferior. Beleza? O motor, ele gira no sentido anti-horário, tá? Motores de moto aqui vão girar no sentido anti-horário. Então, se eu olho desse lado aqui do magneto, ele ia girar nesse sentido aqui. Mas para exemplificar para vocês, eu vou girar no sentido horário, porque eu tenho as marcações aqui. Como o disco fica do outro lado aqui do motor, dessa maneira que eu vou explicar aqui, vai ficar mais fácil até pelas marcações. Beleza? Então vamos lá. O que é o ponto aqui? O ponto é o momento. Se a gente divide o virabrequim em árvore de manivela aqui, a gente tem 360 graus, certo? O ponto é o momento em que a vela vai soltar, ou seja, em que acontece o arco elétrico aqui na vela, em que acontece a centelha aqui. Beleza? Se a gente pegar e dividir aqui em 360 graus, esse momento, tudo que está antes do PMS é APMS, tudo que está depois do PMS é DPMS. Ou seja, tudo que está antes é adiantado, tudo que está depois é atrasado. Só que para a gente ter uma ideia, a gente teria que dividir aqui em 360 graus e ter uma breve explicação aqui para vocês. Como assim? Ó? Se eu estou aqui, ó, aqui é a linha que eu mencionei, uma linha imaginária, tá? Isso aqui para achar o PMS ou o relógio comparador aqui, mas eu não vou colocar, é só para exemplificar aqui para vocês. Mas vamos supor, ó, o pistão está em cima aqui, ó, chegou no ponto aqui, e aqui, ó, nesse exato ponto aqui eu tenho 0 PMS. Então, se eu tô aqui, ó, tudo que está antes, olha lá, o meu pistão está subindo. Então, tudo que está antes, aqui, ó, antes do PMS, certo? Tudo que está antes do PMS é APMS. Tudo que está depois do PMS é DPMS. Então, se eu tenho o meu motor aqui, ó, o pistão está subindo nesse momento, certo? Olha lá, o meu pistão está subindo. Tá vendo, ó? Meu pistão está subindo. Esse é um pistão velho aqui, só para exemplificar para vocês. Então, meu pistão está subindo. Então, tudo que está antes, a linha aqui seria o 0 PMS, certo? Então, tudo que está antes aqui é APMS. Então, meu pistão está em direção ao PMS. Vamos supor que 30 graus aqui, quando a gente fala assim, ó, 30 graus APMS, aqui é a linha. Então, eu estou alinhado aqui, ó, 30 graus APMS. A vela acontece o arco elétrico aqui na vela, acontece a centelha da vela. Então, eu tenho um ponto adiantado em 30 graus.
Por quê? O ponto está acontecendo 30 graus APMS. Agora, se o motor, vamos supor que não acontecesse 30 graus APMS aqui, ó, e o motor continuar subindo aqui, ó, certo? O meu pistão está em direção ao PMS, chegou a 0 PMS. Então, esse é o 0 PMS. Chegou a 0 PMS aqui e começou a descer. E 30 graus, um exemplo, vou colocar menos, 10 graus aqui, ó, de PMS, acontece a centelha aqui, acontece o arco elétrico aqui na vela. Então, o que é esse ponto de ignição, tá? Para a gente entender como que a gente altera, adiantando ou atrasando o ponto. Primeiro a gente precisa entender o que é o ponto. Então, o ponto é o momento em que a vela solta a centelha. E de acordo com o que eu mostrei para vocês, tudo que está antes é APMS, ou seja, tudo que está antes é um ponto adiantado, tudo que está depois é um ponto atrasado, ou seja, DPMS, tá? Então, se a gente dividir aqui no disco graduado, a gente tem a marcação de um ponto que seja atrasado ou de um ponto que seja adiantado, beleza? Para a gente entender. Qual que é o objetivo em alterar o ponto de ignição? Vou tirar aqui o disco graduado aqui, que foi só para exemplificar aqui o momento em que acontece isso aqui, beleza? O momento em que acontece aqui a centelha da vela aqui, que acontece a queima da mistura ar-combustível. Qual que é o objetivo em alterar o ponto de ignição, seja adiantando ou seja atrasando? O objetivo é o aproveitamento da energia da combustão. Por quê? Quando eu menciono para vocês que acontece, tem um ponto aqui, eu vou pegar a vela só para exemplificar aqui em cima aqui, certo? Quando eu tenho a centelha, acontece a centelha na vela aqui, a mistura ar-combustível ela está sendo comprimida, tá? Porque o nosso motor é 4 tempos, então na fase de compressão, a mistura ar-combustível é comprimida, acontece a centelha para acontecer a combustão. A gente tem 4 ciclos no motor, certo? Esse momento que a vela solta a centelha aqui, não vai queimar instantaneamente a mistura ar-combustível aqui. Por exemplo, a vela soltou a centelha e é instantâneo. Puf, já bateu sobre a cabeça do pistão a combustão e fez o meu motor se movimentar. Não, existe um tempo ali, certo? Ou seja, a mistura ar-combustível, para ela se queimar, existe um certo tempo. Existe uma propagação da frente de chama aqui. A gente chama a combustão aqui, ó, de frente de chama. A vela soltou a centelha, certo? No momento que a vela soltou a centelha, começa a se queimar a mistura gradativamente, a mistura ar-combustível gradativamente. Esse momento que vai gradativamente é a frente de chama, ou seja, a chama ela vai se expandindo em direção ao pistão. Por quê? Porque eu tenho mistura sobre a cabeça do pistão. A mistura ar-combustível que estava perto da vela, ela já se queimou, ou seja, a vela soltou a centelha, ela começou a se queimar. Então, acontece uma frente de chama que vai começar a queimar esse resto da mistura ar-combustível até tocar essa frente de chama sobre a cabeça do pistão e fazer aqui o meu motor se movimentar, certo? Aí nesse momento que se movimenta, o que está acontecendo no motor? O meu motor ele está convertendo essa energia térmica em energia mecânica, e esse é o princípio do funcionamento do motor, certo? Por isso que alterar o ponto de ignição, quando a gente fala assim, vou alterar o ponto de ignição, o que eu estou buscando? Eu estou buscando o aproveitamento da energia da combustão. Toda combustão ela gera uma energia, só que no funcionamento do motor existem percas. Um exemplo, seu motor tem 4 ciclos, né? A gente tem aqui, ó, a admissão, que é o momento aqui, ó. A admissão, estou com o meu pistão aqui, ó. Então a válvula de admissão ela se abre, a admissão. O meu pistão está puxando, porque é um motor aspirado, então o meu motor está puxando, o pistão está puxando a mistura ar-combustível, então a válvula está aberta e nesse momento está enchendo aqui de mistura ar-combustível. Então nesse momento, daqui até aqui, a gente tem 180 graus, certo? Ó, daqui até aqui, a gente tem 180 graus. Então foi o tempo de admissão. Agora, do zero aqui, se a gente zerar aqui de novo, até aqui são mais 180 graus. Então a gente tem a fase de compressão, certo? Ou seja, a mistura ar-combustível já foi admitida, agora ela está sendo comprimida aqui, ó. Então a gente tem 360 graus aqui. Aconteceu a centelha da vela, certo? E começou a queimar, a mistura ar-combustível, sendo a fase de combustão aqui para movimentar o meu pistão. Então, nota que vai descer novamente mais 180 graus.
certo? E vai subir novamente na fase de exaustão, ou seja, misturar combustível foi queimada, agora a gente tem os gases restantes aqui da combustão, ou seja, meu pistão vai subir, a válvula de escape aqui, ela vai se abrir, expulsando pelo escapamento os gases aqui, então mais 180 graus, ou seja, são 720 graus no total. Se a gente pegar um motor, um exemplo, a gente vai pegar um motor, se a gente pegar um motor a 10.000 RPMs e dividir por 4, que são os 4 ciclos, ó, 10.000 dividido por 4, isso é 10.000 RPMs, rotações por minutos. A gente teria um motor a 10.000 RPMs, 2.500 combustões. Ou seja, a gente teria no motor a 10.000 RPMs, 2.500 combustões. Só que isso aí, imagina o quanto que é por minuto, tá? 2.500 combustões, tá? Por minuto. Imagina isso no seu motor, tentando aspirar, ou seja, comprimir, acontecer a combustão e liberar os gases. Ou seja, isso é muito rápido. Então, o ponto de ignição aqui, a gente busca o quê? Ter um aproveitamento, ou seja, ganho de eficiência volumétrica no motor. Ter uma eficiência térmica, aproveitar essa energia que acontece na combustão para gerar o quê? Mais torque, mais potência no motor. Isso é o que eu viso no ponto de ignição. O que vai alterar o ponto de ignição, tá? Quando a gente fala assim, ponto de ignição, o que vai alterar ele? O que influencia diretamente no ponto de ignição? O que vai influenciar? Vai ser a RPM do motor, a temperatura do ar, combustível que você está usando, certo? E vários outros fatores. Por que a RPM? Mencionei para vocês, a questão da rotação. Você tem a rotação ali. E eu vou explicar também sobre o ponto aqui, sobre essa frente de chama. Então, a RPM do motor vai influenciar. A temperatura do ar também influencia porque você tem a mistura ar-combustível, certo? E também o combustível que você está usando também vai influenciar no ponto de ignição. Porque tem combustível que ele tem uma queima rápida, mas ele demora a acontecer, ele se queimar. Um exemplo, o álcool. Ele tem uma queima rápida, mas para ele começar a combustão, ele é mais difícil, porque ele precisa roubar calor para evaporar, certo? Então a gente tem alguns combustíveis peculiares, certo? E isso vai influenciar diretamente no ponto de ignição. Por que influencia, Otávio, diretamente no ponto? Lembra que eu mencionei para vocês que a vela, quando ela solta a centelha, acontece essa frente de chama? Ou seja, quando acontece essa frente de chama aqui, ela não é instantânea, então isso demora um certo tempo. Quando eu coloquei o disco graduado aqui, ó, eu peguei aqui e coloquei o disco graduado aqui para ter uma simulação, uma ideia aqui da graduação do ponto. O que seria o ponto aqui? Quando eu coloquei o ponto aqui, vamos supor que eu tivesse um ponto aqui 30 graus, APMS aqui, ó, 30 graus. Com 30 graus aqui, a vela solta a centelha. Isso não quer dizer que com esses 30 graus de avanço, 30 graus adiantado o meu ponto de ignição, que com 30 graus o meu pistão, a combustão já iria pegar sobre a cabeça do pistão. Não, ou seja, quando acontece em 30 graus, pode ser, dependendo da RPM, todos esses fatores que eu acabei de mencionar que vão influenciar, pode ser que aconteceu, a vela soltou aqui, ó, 30 graus. Eu não vou colocar a porta aqui só para mostrar para vocês. 30 graus. Meu pistão está subindo aqui, ó, 30 graus aqui, certo? A vela solta a centelha. Soltou a centelha, começou a queimar, misturar combustível. Ela começa a se queimar, só que o motor ele não fica parado esperando até ela encostar na cabeça do pistão. Não, o motor está em movimento, certo? Então o meu pistão ele continua subindo, certo? Continuou subindo, agora ele começa a descer, aí sim a combustão, ela estava se propagando, agora sim ela pegou na cabeça do pistão com 10 graus ali DPMS, depois que o meu pistão passou pelo PMS e começa a movimentar o motor. Ou seja, existe um tempo ali, e tudo isso é determinado pela RPM, pelo combustível, pela temperatura ali do ar que você, do ambiente, ou seja, perto da praia, se eu estou mais alto, no nível mais alto do mar, certo? Tudo isso vai influenciar ali diretamente no ponto de ignição. Ou seja, o ponto ele não é instantâneo, tá? Na literatura indica-se, tá, que o melhor momento, tá, para acontecer o ponto de ignição, para que a frente de chama ela toque sobre a cabeça do pistão, é entre 13 a 15 graus DPMS. Ou seja, por que 13 a 15 graus DPMS, tá? Porque isso aqui, eu vou tirar aqui o cilindro aqui, ó, só para mostrar para vocês. Um exemplo, eu mencionei que se a gente tivesse aqui
0 PMS é isso aqui, certo? Se eu tivesse aqui, ó, a vela soltou a 30 graus, a vela soltou a centelha a 30 graus, o meu pistão ele continua subindo, certo? Continua subindo e agora ele começa a descer aqui, certo? Ou seja, eu mencionei que com 10 graus ali, né, a frente chama ela pegava sobre a cabeça do pistão e faria o meu motor se movimentar, certo? Na literatura, é necessário que isso aqui aconteça já numa certa inclinação. Por quê? Se eu adianto muito o ponto de ignição, o que vai acontecer quando eu adianto muito o ponto de ignição? Quando eu adianto muito o ponto de ignição, pode ser que, vamos supor que ali eu dei o exemplo com 30 graus, mas vamos supor que eu tivesse um ponto adiantado em 40 graus. O que pode vir a acontecer? Pode vir a acontecer um contratrabalho. Por quê? A vela soltou a centelha a 40 graus APMS, ou seja, antes do PMS, certo? Antes do meu pistão chegar em 0 PMS. Ou seja, nesse momento que ela soltou, a frente chama já está acontecendo. Só que aí até o meu pistão subir, pode ser que antes dele chegar no PMS aqui, vamos supor que a 10 graus antes do PMS ali, a combustão já pegasse em cima dele. Ou seja, o meu pistão ele teria que continuar subindo para depois descer. Ou seja, isso vai fazer o quê? Um contra-trabalho, tá? Por quê? É como se fosse assim, eu tenho a combustão vindo, eu soltei a centelha da vela muito antes, eu adiantei muito ponto. Então, o meu pistão está subindo. Só que aí, como eu adiantei muito ponto, a frente de chama, ela já passou do PMS aqui. O meu pistão lá, eu soltei com 40, mas aí com 10 graus, isso é um exemplo, tá pessoal? Com 10 graus, ali a PMS, o meu pistão ele não chegou no 0 PMS para descer de novo. Não, então a frente chama está em cima dele aqui, empurrando, querendo empurrar ele para baixo, só que aí o que o meu pistão tem que fazer? Empurrar a combustão para cima de novo para depois descer. Então isso aí, o que acontece com isso aí? Isso aí é um contra-trabalho, certo? Então, um exemplo, se eu adianto muito ponto e já começo a ouvir as batidas de pino, ou seja, já está começando a acontecer talvez uma detonação ou pré-ignição ali, isso é um sinal que eu tenho um ponto muito adiantado ali, está acontecendo um contra-trabalho dentro do motor, certo? Então esse é um dos pontos ruins de se adiantar muito o ponto de ignição. O melhor momento seria quando o meu pistão já chegasse em PMS, só que não era no 0 PMS. Por que o melhor momento ainda não é no 0 PMS? Mesmo que eu adianto o ponto para a combustão pegar em cima dele, por que não seria no 0 PMS? Porque aí eu teria todos os pinos alinhados, certo? Ou seja, no 0 PMS eu tenho todos os pinos alinhados. Ou seja, tanto o pino aqui, tanto aqui. Então, imagina aqui, ó, eu vou fazer força aqui agora, só para você entender isso aqui, ó. Por que a combustão ela também não pode ser no 0 PMS, tá? O melhor ponto do motor não poderia ser no 0 PMS. Esse ponto que eu tô falando não é o momento que a vela solta a centelha, tá? É o momento que a frente de chama tá pegando na cabeça do pistão. O momento que a frente de chama pegar sobre a cabeça do pistão é o momento que vai empurrar o meu pistão para baixo para movimentar o motor, beleza? Então, o melhor momento da frente de chama pegar na cabeça do pistão não seria em 0 PMS, porque em 0 PMS eu tenho a biela reta, certo? Eu tenho todos os pinos alinhados. Imagina eu forçar aqui, ó. Vamos supor que eu estou em 0, ó. Eu vou forçar aqui, ó. Imagina eu forçar. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou forçando os pinos. Vai movimentar? Vai movimentar o motor, certo? Só que o que acontece quando eu tenho a frente chama pegando sobre a cabeça do pistão, quando eu tenho tudo alinhado? Pode vir a acontecer de aqui embaixo, aqui, ó, na gaiola, por essa força que está acontecendo aqui na cabeça do pistão, romper o fio de óleo e eu danificar a gaiolinha aqui do motor, certo? A gaiolinha aqui do virabrequim e danificar a parte de baixo aqui, ou seja, tem um desgaste muito alto no motor e até um possível, dependendo, tá, do que aconteça, um possível travamento aqui da biela se for uma coisa muito séria aqui, beleza? Então não poderia acontecer aqui quando estivesse no 0 PMS aqui, a frente chama não poderia encostar aqui. O melhor momento é quando tem isso aqui, ó. O que é isso aqui? Tá vendo? Aqui eu tenho a biela reta. Aqui a biela começou a se inclinar, ó. Reta, inclinou.
esse seria o melhor momento para a frente de chama tocar sobre a cabeça do pistão. Esse seria o melhor momento para eu ter mais torque, ou seja, ter um aproveitamento da energia da combustão, para ter mais torque e mais potência no motor, certo? Com esse momento aqui, ó, aqui eu estou reto, então é o que eu mencionei, a força ela empurra reto também, certo? Agora, se eu começo a inclinar a biela, imagina uma força empurrando aqui agora. Vai aumentar a velocidade aqui, certo? Porque eu vou ter um aproveitamento da energia da combustão aqui, porque vai movimentar. Se eu forçar, a biela já está inclinada, e eu forçar, ela gira, ó, gira mais rápido. Ou seja, eu estou dando um exemplo aqui, tá, pessoal, para entender, tá? Então, basicamente, eu vou ter um aproveitamento e vou ter mais torque e mais potência no motor, certo? Então, o melhor momento aqui, de acordo com a literatura, seria entre 13 graus a 15 graus de PMS, certo? Só que é tudo aquilo que eu mencionei. Não adianta eu falar assim, ah, Otávio, então quer dizer que eu vou pegar o ponto do meu motor e vou colocar ele, um exemplo, porque eu estou mencionando no vídeo sobre como adiantar ou como atrasar o ponto, certo? Então eu vou pegar e vou simplesmente fazer o seguinte, eu vou colocar 13 graus de PMS, eu vou atrasar o meu ponto de ignição para me ter o máximo de resultado. Não, você não pode fazer isso. Por que você não pode fazer isso? Porque é o que eu mencionei, tem o tempo da frente de chama. Todo o funcionamento do motor é muito rápido, só que nesse rápido que eu estou mencionando, ainda tem o tempo da frente de chama ali, certo? Então, por isso que a gente vai colocar um ponto, talvez, adiantado. Só que dependendo, claro, da rotação do motor, talvez eu colocasse ali 6 graus atrasados de PMS, ou 10 graus adiantado, 20 graus adiantado, certo? Tudo isso por quê? Porque aí eu vou conseguir ou chegar nesse melhor momento, certo? Chegar no melhor momento em que a minha biela já está inclinada, certo? Para a combustão pegar na cabeça dela aqui, certo? Ou seja, tudo vai depender de vários fatores dentro do motor, beleza? O que acontece, Otávio, quando eu adianto o ponto? Quando eu adianto o ponto, eu vou elevar a pressão, certo? Eu vou aumentar a temperatura sobre a cabeça do pistão, certo? Por quê? Porque eu tenho o meu pistão um maior tempo na frente de chama. Então, automaticamente, eu vou aumentar a temperatura sobre a cabeça do pistão. Dependendo se eu estiver utilizando muita taxa de compressão, eu não posso ter um ponto de ignição muito adiantado. Por que eu não posso ter um ponto muito adiantado quando eu tenho muita taxa de compressão? Quando eu tenho muita taxa de compressão, o que acontece? Eu tenho mais pressão e mais temperatura sobre o meu pistão. Então, se eu adianto muito o ponto, o que vai acontecer? Eu ainda tenho mais temperatura sobre a cabeça do pistão. Então, isso pode ser ruim, pode ser prejudicial. Eu vou ter um motor que talvez ele vai amarrar um pouco, certo? Então, o que eu preciso fazer? Se eu tiver muita taxa de compressão, talvez eu não possa adiantar muito o ponto de ignição, certo? Mas agora, se eu tiver muita taxa de compressão, então, Otávio, eu posso atrasar o ponto? Aí depende. Depende por quê? Porque essa parte de ponto de ignição, você vai ter que testar ali, ou no dinamômetro, ou talvez andando na moto na prática. Por quê? Porque esse é o melhor momento para que aconteça isso aí, certo? Mas como que eu identifico isso aí? Um exemplo, vamos supor que se eu estou com a moto no dinamômetro, eu consigo, através da curva de gráfico da moto, de torque e potência da moto, eu consigo identificar isso, certo? Por quê? Porque aí eu testo a preparação que eu fiz. Vamos supor que eu fiz uma preparação para 8.500 RPM, pistão 70, cursado. O que acontece? No dinamômetro eu passo e eu vou analisar o ponto de ignição, certo? Até daqui a pouco eu vou mencionar um pouco mais, certo? Quando eu adianto o ponto, eu vou testar no dinamômetro. Eu passei no dinamômetro, um exemplo, eu passei no dinamômetro e eu tenho ali 20 graus de avanço de ignição, ou seja, 20 graus eu solto a centelha da vela, 20 graus APMS, certo? Aí vamos supor que eu tenho ali, eu olhei na curva de torque e potência da moto, ela está preparada ali para 8.500 RPM, eu tenho ali na casa de, um exemplo, 23 cavalos, certo? Aí eu vou testar como? Como que eu vou testar? Eu vou atrasar o ponto? Não, eu vou adiantar o ponto. Por quê? Porque talvez eu consiga ter um aproveitamento melhor ainda. Porque se eu deixo com 20 não está acontecendo batida de pino, o motor está suave ainda, eu vou tentar adiantar um pouco o ponto de ignição. Aí eu vou lá e começo a colocar um pouco mais de ponto, adiantar um pouco mais o ponto. Aí eu fui lá, estava com 20, eu coloquei com 30 graus, aumentei 10 graus lá.
Aí eu coloquei com 30, ela passei em dinamômetro e ela ganhou mais uns cavalos, ela passou de 23 e aumentou para 25 cavalos. Ou show de bola, eu tive ganho ainda. Então eu estou tendo mais aproveitamento da mistura ar-combustível dentro do motor, certo? Aí o que eu fiz? Vamos testar mais um pouquinho. Tudo isso precisa de equipamentos, eu vou falar mais disso aí, beleza? Eu fui lá e vou adiantar mais um pouco. Coloquei com 40 graus de avanço de ignição, ou seja, adiantei o ponto e deixei com 40 graus APMS lá. Só que agora eu fui passar no dinamômetro, eu senti aquelas batidas de pino e a moto, ao invés de ganhar potência, ela perdeu potência. Ela passou a ter 18 cavalos. O que isso está indicando para mim? Isso está indicando para mim que eu adiantei tanto o ponto de ignição que eu tenho um contra-trabalho ali, certo? Com esse contra-trabalho, meu pistão está tendo que empurrar a combustão de novo para cima para depois descer. Só que esse contra-trabalho também pode quebrar pistão, beleza? Dependendo do que você está usando, às vezes está usando nitrometano, metanol, beleza? Então tudo isso aí você tem que tomar muita atenção. Essas variações de ponto de ignição de adiantar é pouquinho, não vai colocando muitos graus ao mesmo tempo não. Melhor você testar ali 2 graus, 3 graus, pouca coisa e ir testando o motor, beleza? Mas aqui é só para entendimento, tá? Então eu fui lá, descobri que com 40 graus eu tive perca de resultado. Aí eu voltei ali para os 30 graus, onde eu tive o melhor resultado, certo? Ou eu posso testar também. Ah, não, e se eu testar atrasado? Eu também posso testar. Eu fui lá e coloquei um exemplo a 5 graus de DPMS. Aí eu descobri que a 5 graus de DPMS eu tinha uma certa cavalaria, tinha lá 23 cavalos. Foi na mesma cavalaria ali, quando eu tinha 20 graus de ponto ali, 20 graus de avanço de ignição, ou seja, de ponto adiantado. Então eu tive a mesma cavalaria. São exemplos hipotéticos, beleza, pessoal? Então, eu descobri que eu tive a mesma cavalaria. Eu fui atrasei mais um pouquinho, aí eu tive perda de resultado. Então, quando eu atrasei mais um pouquinho, tive perda de resultado. Qual foi o melhor ponto que eu identifiquei através das curvas de torque e potência da moto? Eu descobri que foi com 30 graus APMS, ou seja, 30 graus adiantado meu ponto de ignição. Ah, Otávio, mas ponto adiantado é melhor para baixa RPM e pior em alta? Não. Ponto de ignição, o que vai acontecer? É o melhor momento para que a frente chama. Ponto de ignição, na realidade, é o momento que a vela solta, acontece a centelha na vela, certo? Mas o melhor momento que a frente chama toca sobre a cabeça do pistão está entre 13 a 15 graus de DPMS, beleza? Que seria onde eu tenho essa inclinação e teria o melhor aproveitamento da energia da combustão aqui e traria mais torque, mais potência para o meu motor. Só que dependendo do combustível que você está usando, 30 graus ali de avanço que você colocou, 30 graus adiantados do ponto, realmente estaria acontecendo ali, ó, a frente chama estava encostando sobre a cabeça do pistão, bem ali, nesse exato momento ali de 10, 13 graus, 15 graus ali, empurrando o seu pistão para baixo, beleza? Por quê? Porque você tem o tempo da frente de chama ali do motor, beleza? O que é o prejuízo? O prejuízo de adiantar o ponto, eu mencionei para vocês, que é esse contra-trabalho, certo? Que você tem se você adiantar muito, e a perca de potência, então você vai ter perca de potência. E qual que é o ponto negativo de se atrasar muito o ponto, Otávio? Quando eu atraso muito o ponto de ignição também, eu também tenho alguns prejuízos. Primeiro que eu vou ter perca de potência, não vou ter um total aproveitamento da energia. Por quê? Quando eu falei em atrasar, o meu pistão já está descendo, certo? Ele já passou o PMS, está descendo. Aí vamos supor que a combustão aconteceu, mas aí meu pistão está descendo, eu coloquei lá com 20 graus de PMS, eu coloquei atrasado, 20 graus de atraso no meu pistão, então o meu pistão já estaria a 20 graus, a frente chama, a vela solta a centelha, só que aí a frente chama está pegando na cabeça do pistão, eu deixei com 20, está pegando lá com 40 graus de PMS, ou seja, o meu pistão já está bem em direção lá ao PMI, certo? Aí o que acontece? Eu tenho perca, certo? Eu tenho uma perca de energia, porque eu não aproveito a energia da combustão que está acontecendo ali dentro do motor, certo? Então eu tenho perca de rendimento, beleza? Aí o que acontece? Qual que é o prejuízo que vai acontecer isso aí? É simples, quando eu tenho a frente de chama acontecendo ali, parte dessa combustão ainda não foi queimada e o meu pistão continua, ele vai subir. Foi no PMS e começou a subir. Então eu tenho uma mistura se queimando ainda, parte da mistura ar combustível se queimando, a válvula de escapamento ela começa a se abrir e parte da mistura ar combustível que está sendo queimada, tá? A combustão que está sendo queimada ali é jogada pelo escapamento queimando. Aí é o ponto ali que talvez você vai ver aqueles fogos no escapamento ali, que a pessoa acelera e sai muito fogo. Por quê?
porque você tem um ponto muito atrasado ali. E o fogo também pode ser por outros fatores. Se você usar nitrometano, pode acontecer de sair fogo naquele escapamento, beleza? Mas se a gente for olhar pelo lado do ponto, é quando eu atraso muito ponto. Por exemplo, vou atrasar muito ponto numa determinada faixa de RPM. Se você tem um equipamento que faz isso, você pode atrasar ali embaixo para dar aqueles fogos no escapamento só embaixo, certo? Para você ter um ponto atrasado embaixo em RPM. Por quê? Porque parte da mistura ar-combustível ainda está sendo queimada e é jogada para o escapamento. Então ela queima no escapamento. Qual que é o prejuízo disso, Otávio? Primeiro, eu vou ter um desgaste na válvula, porque é muita temperatura para ela. Imagina, você tem calor, você tem fogo sobre a válvula. Antes você tinha os gases da mistura sendo expelidos, os gases são quentes, mas não é em comparação com o fogo, certo? Então você vai ter uma temperatura muito alta na válvula, nas sedes, no coletor de escapamento, certo? Então você vai ter um desgaste prematuro isso aí, prematuro na válvula, prematuro nas sedes, pode vir, dependendo do cabeçote, se não tiver muito material, trincar o cabeçote, beleza? E entre outros fatores. Então, em todos os termos, seja adiantando ou atrasando, você tem percas de rendimento. Não quer dizer que se eu atrasar o ponto, eu atrasei o ponto, vai ser melhor em alta. Depende, tá? Depende do melhor aproveitamento da configuração do seu motor, porque tudo isso tem que ser testado ali no dinamômetro, certo? De acordo com a configuração do seu motor, tá? Por quê? Porque às vezes eu atraso, se eu atrasar o ponto é melhor em alta RPM. Depende. Seu motor gira quantas RPMs? Talvez um motor que gira numa 12, 10, 11, 12 mil RPMs, é um motor que realmente eu vou ter que colocar um ponto mais atrasado, porque em alta RPM o motor está girando tanto que eu tenho que soltar sem ter ele atrasado, porque a opção está girando, é igual eu mencionei na questão da RPM, ele está numa RPM muito alta, certo? Por isso que eu tenho um rendimento melhor em alta RPM. Agora, se eu tenho um ponto muito adiantado, também pode ser prejudicial em alta RPM. Por quê? Porque nesse caso, a pressão sobre a cabeça do pistão, a temperatura aumenta muito. E eu, dependendo da RPM do motor, chega num determinado momento que eu tenho um contratrabalho. Esse contratrabalho ele pode vir em uma determinada RPM. Quando eu falei do dinamômetro, eu mencionei que era ali em 8.500 RPM. Agora, se eu coloco o motor para girar 11, talvez esses 30 graus comece a perder desempenho. Aí eu tenho que ir lá, se eu atrasar um pouco esse ponto, passar de 30 e colocar agora 10. Aí com 10 graus adiantado lá, em alta RPM, a 10 mil, eu teria a mesma cavalaria ou mais cavalaria, certo? Ou seja, nessa faixa de RPM, eu teria o melhor aproveitamento da combustão que estaria acontecendo ali. Beleza? Então, esses são alguns dos pontos, que a gente tem que analisar quando a gente fala assim, como que eu faço para me atrasar? Primeiro, para a gente falar sobre como que eu vou alterar, como que eu vou adiantar, como que eu vou atrasar o ponto de ignição, eu preciso entender isso aqui. Porque se eu entendo isso aqui, agora fica fácil de entender se eu vou atrasar ou se eu vou adiantar o meu ponto de ignição. Então, nem sempre, tá? Só uma observação, nem sempre se eu atrasar, eu vou melhorar em alta. Tá? E nem sempre se eu adiantar, eu vou melhorar ali, perder em alta, certo? E ganhar em baixa. Ou se eu vou atrasar, eu vou ganhar em alta e perder em baixa. Em certo ponto, é o que eu mencionei, depende da RPM, depende da configuração do seu motor. Só tem como você saber no dinamômetro ali. Beleza? Otávio, como que eu faço então para mim adiantar ou atrasar o ponto? Como que eu faço na motocicleta, no magneto ali, tem como fazer no magneto, no pulsador ali, com os equipamentos eletrônicos. Como que eu faço agora para mim adiantar ou atrasar o ponto? Esse vídeo aqui já ficou bem grande aqui nessa parte de explicação e eu vou dividir esse vídeo em duas partes, beleza? Na próxima parte agora que a gente vai soltar, eu vou deixar a data que eu vou soltar ele aqui na tela, beleza? Na próxima data que eu vou soltar a parte 2 desse vídeo, eu vou explicar como que eu faço, tá? Para adiantar ou atrasar o ponto. Eu vou mostrar as maneiras simples que você tem no magneto ali, certo? O pulsador. Eu vou mostrar essas maneiras na chaveta ali, como que você faz para adiantar ou atrasar o ponto ali, beleza? Vou mostrar mais alguns detalhes ali também e vou explicar sobre os equipamentos eletrônicos que você consegue adiantar ou atrasar o ponto de ignição. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no nosso canal e a gente se vê na parte 2 desse vídeo.